Bom dia a todos e todas. Nós daremos início à sessão temática do 7º ENAM-Parc, e esse ano está com o tema Refazer, Restaurar, Revisar. Nessa mesa, nós teremos a apresentação de 4 trabalhos. Eu sou Joana Dark, vou coordenar o trabalho de vocês. Eu gostaria de avisá-los que vocês têm 15 minutos para a apresentação e eu vou acompanhar o tempo de vocês. Peço para que todos tentem, né, na medida do possível, cumprir esse tempo, porque nós temos outras mesas logo na sequência. E depois de todos apresentarem, nós abriremos então para um debate. Eu convido agora para fazer a sua apresentação a Isabelle de Lima Almeida, um trabalho que tem a coautoria do José Cleiton do Nascimento. O título é Patrimônio Cultural e Habitação Social, Experiências de Intervenção e Patrimonialização da Moradia Popular nos Sítios Históricos Brasileiros. Isabelle, muito bem-vinda. Pode começar. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Vou aqui compartilhar minha tela. Pronto, né? Tá aparecendo? Tá sim. Certo, tudo certo, né? Perfeito. Bom dia, né? Me chamo Isabelle. Eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse artigo, intitulado Patrimônio Cultural e Habitação Social, Experiências de Intervenção e Patrimonialização da Moradia Popular nos Sítios Históricos Brasileiros, foi escrito em parceria com o meu orientador, José Cleiton do Nascimento. Bom, essa é a estrutura do trabalho. Basicamente, são duas grandes principais partes. A primeira é a patrimonialização da moradia no Brasil, e a segunda trata das intervenções nas formas históricas de moradia. Esse último tópico se divide em 3 subtópicos, que tratam das experiências que a gente estudou nesse trabalho. A primeira é o BNH em Olinda, a segunda, o Programa Monumenta, e a última, o restauro do Pedregulho. Bom, aqui na introdução, esse trabalho ele trata da questão da convergência entre patrimônio cultural e a habitação social, a partir de experiências brasileiras de patrimonialização e intervenção nas formas históricas de moradia, né? Então, aqui a gente aborda a patrimonialização tanto da moradia popular quanto operária e social. Esse estudo ele se realiza a partir de um apanhado cronológico de ações de reconhecimento, valorização, recuperação e produção da habitação nos sítios históricos. Iniciando com a patrimonialização da moradia no Brasil, ela se deu por meio de uma trajetória de reconhecimento de casarias urbanos, vilas operárias e conjuntos habitacionais enquanto patrimônio cultural. Foram tombamentos que desafiaram o cânone do patrimônio nacional, tanto pelo tombamento de exemplares arquitetônicos ecléticos, sítios históricos localizados fora desse eixo tradicional de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, também pela valorização patrimonial do casario urbano, da arquitetura comum, da moradia popular. Como resultado, foi ampliado esse rol de objetos patrimonializáveis, principalmente a partir do desenvolvimento de novas abordagens e perspectivas no campo da historiografia arquitetônica. O resultado disso tudo foi a salvaguarda da moradia popular, operária e social. O primeiro exemplo aqui abordado é a patrimonialização na esfera estadual, em São Paulo, com o tombamento da Vila Economizadora, em 1977, posteriormente também da Vila Maria Zélia, em 1990, ambas as vilas entendidas como importantes documentos históricos, culturais, dessas formas de moradia proletária em São Paulo no início do século XX, né, nesse período de forte industrialização na cidade. Logo em seguida, também, a patrimonialização se deu na esfera federal, com o tombamento em 1981 de um exemplar de moradia operária, em Petrópolis, e também em 1985 com o tombamento da Avenida Modelo, no Rio de Janeiro.
O tombamento mais recente foi em 2010, na esfera federal, com a Vila Serra do Navio, no Amapá. Bom, outros processos se encontram atualmente em etapa de instrução, mas alguns desses tombamentos na esfera federal chegaram a ser indeferidos. Já em relação aos conjuntos habitacionais, a patrimonialização deles se deu primeiramente em 1986, com o tombamento do Pedregulho, no Rio de Janeiro, mas também por meio da proteção dos conjuntos Passo da Areia, em Porto Alegre, e Lagoinha, em Belo Horizonte, que se deram a partir de uma perspectiva mais voltada ao planejamento urbano, a partir do entendimento desses conjuntos enquanto artefatos urbanos. Bom, agora já passando para a questão das intervenções nessas formas históricas de moradia, a gente teve com essa trajetória de patrimonialização da moradia popular, a ampliação desse universo de bens culturais salvaguardados, e tudo isso levou ao desenvolvimento de novas práticas interventivas nos sítios históricos brasileiros. Surgiram, assim, desafios, tanto de ordem teórica quanto prática, nesse campo da restauração. As principais vertentes, digamos, de intervenção nessas formas históricas de moradia foram a recuperação das moradias populares e também a produção habitacional no interior desses sítios históricos. Esses exemplares, né, de habitação social, de moradia popular, nos sítios históricos, eles exigiram um olhar específico, né, do técnico do patrimônio, capaz de reconhecer esses exemplares enquanto espaços cotidianos, vivos, e que se encontram em permanente transformação. Bom, para abordar essa questão das intervenções, a gente realiza um caminho aqui de ações que foram iniciadas com o pioneirismo do BNH em Olinda, passando pelo programa Monumenta e finalizando com essa experiência de restauração do Pedregulho. Bom, o BNH em Olinda foi uma experiência piloto, uma experiência pioneira, que se deu entre 1985 e 1986, ou seja, já no final da existência do BNH, essa experiência foi extinta junto com o próprio BNH, e ela articulou IPHAN, BNH e PCH. Essa experiência ela se deu através do financiamento de intervenções de interesse social, tanto de recuperação das moradias populares, mas também de produção de novas unidades habitacionais no sítio histórico de Olinda. Já o programa Monumenta, ele foi estruturado em 2003 e ele recupera essa ideia da experiência do BNH em Olinda de intervenção nos imóveis privados, principalmente a partir desse financiamento subsidiado. O Monumenta ele foi realizado a partir de uma parceria entre o governo federal e o BID, e ele era voltado não só à moradia, mas também ao comércio e serviço, por entender que esses usos compõem esse funcionamento cotidiano das cidades históricas. A experiência de produção de habitação de interesse social no âmbito do programa Monumenta, a experiência principal, digamos, foi a 7ª etapa do projeto de recuperação do Centro Histórico de Salvador. Nessa experiência em Salvador, realizou-se a conversão de edifícios históricos, não só a moradia, esses edifícios foram convertidos em habitação social, edifícios multifamiliares, né? Tanto anteriormente casas, quanto outros usos, edifícios de outros usos, foram transformados em prédios multifamiliares de habitação social. Então, com isso, possibilitou-se contemplar tanto os moradores já do bairro, quanto novas famílias que passaram a morar na área central de Salvador. Por fim, a experiência de restauro do Pedregulho. A gente trouxe aqui essa comparação duas cenas do cinema nacional, de dois filmes de épocas diferentes, né? O primeiro é Central do Brasil, de 1998, e o último, A Vida Invisível, de 2019. Esses filmes apresentam, né, o Pedregulho em dois estados diferentes. O primeiro anterior a esse processo de restauração e o segundo posterior, né?
Então, a gente consegue perceber essa diferença nesse estado de conservação. Bom, essa questão do restauro do pedregulho já se mostrava necessária, uma demanda existente desde a época de seu tombamento, em 1986, visto que, naquele momento, enfrentava-se o desmonte da Coab, que levou a uma dificuldade de administração e manutenção do edifício. Com isso, o pedregulho foi descaracterizado, a partir principalmente da implementação de intervenções pouco criteriosas, que não tratavam o edifício enquanto patrimônio cultural. A partir do tombamento, essa necessidade, né, essa demanda do restauro passou a ser articulada junto à Associação de Moradores, que participou ativamente, tanto na etapa de elaboração, quanto nessas obras de restauro, visto que no pedregulho moravam trabalhadores da construção civil que foram empregados nessas obras. Esse processo de intervenção no pedregulho se deu em duas etapas. A primeira, de recuperação estrutural, entre 2010 e 2011, e a segunda, uma etapa mais ampla, entre 2013 e 2015, que foi a de recuperação da fachada e dos cobogós e esquadrias. Agora, já chegando às considerações finais, bom, a gente viu ao longo desse trabalho que os tombamentos de vilas operárias, conjuntos habitacionais, se deram no contexto de efervescência no campo do patrimônio cultural brasileiro. Isso levou ao desenvolvimento dessas práticas interventivas voltadas tanto à recuperação quanto à produção da habitação social, vinculadas às formas históricas de moradia no interior dos sítios históricos brasileiros. Entretanto, essas experiências foram interrompidas recentemente e, de forma geral, atingiram resultados ínfimos frente ao expressivo déficit habitacional brasileiro. Espera-se aqui que a questão tanto da patrimonialização quanto da intervenção possam retomar o fôlego e gerar uma nova onda de contestação ao cânone do patrimônio cultural brasileiro. Existe até mesmo a perspectiva de patrimonialização de territórios de ocupação informal, favelas, bairros periféricos, né, que pode se encaixar nessa nova onda de contestações. Entendemos aqui que há muito espaço para debate e avanço nesse tópico da convergência entre habitação social e patrimônio cultural. Bom, finalizando aqui, essas são as minhas referências e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada, Isabelle. Obrigada pelo cumprimento do tempo e obrigada pela apresentação. Agora nós vamos passar para a apresentação da Mônica Rosário Alves, que tem também a coautoria do professor José Cleiton do Nascimento e da Irenilza do Nascimento Lima. O trabalho é As Ações de Regeneração Urbana e Processos Participativos, o programa Torres ao Centro, Torres Vedras, Portugal. Muito bem-vinda, Mônica. Boa apresentação. Muito obrigada, Joana. Gostaria de bom dia a todos. Eu vou pôr aqui para apresentar a tela. Todos bem? Sim. Eu convido o professor a dar umas palavras e iniciar aí nossa apresentação. Por favor, professor. Bom dia a todos e todas. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Sim. Bom, então, eu vou fazer aqui uma contextualização rápida sobre esse artigo. Esse artigo ele é decorrente de uma pesquisa que tem já se desenvolvendo já há cerca de 4 anos sobre reabilitação de áreas históricas, né, nos âmbitos do Brasil e Portugal, e por que a cidade de Torres Vedras, né? O Departamento de Arquitetura da UFRN firmou um acordo de parceria com o município de Torres Vedras
E um dos pontos principais desse acordo é exatamente a elaboração, né, de produtos no âmbito científico, acadêmico, né, levando em consideração a análise, a reflexão crítica sobre os programas de reabilitação que estão ocorrendo lá na cidade de Torres Vedras, principalmente desde o período aí de 2012, né, que é quando começa a ser discutida essa questão do programa Torres ao Centro. Né? Em uma sessão ocorrida ontem à tarde, né, nós também apresentamos um outro artigo que tinha a ver com a questão da produção e adaptação social. Né? Então, aqui nós vamos nos focar mais nessa questão dos processos participativos. Então, feito esse introito, eu vou passar a palavra agora para a Mônica fazer a apresentação aí do que foi desenvolvido no artigo. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela abertura. Bom, este artigo de ações de regeneração urbana em processos participativos cabe, né, no eixo patrimônio, escalas e processos. Escrevemos este artigo eu, Mônica Alves, o professor José Clodo do Nascimento e o Irenilza Lima. Bom, o artigo, como o professor mesmo falou, ele é parte, né, de um grande guarda-chuva dessa pesquisa que estamos desenvolvendo e especificamente relacionado aos processos participativos em áreas de valor patrimonial. O recorte desse foco da pesquisa é analisar algumas ações de cunhos participativos inseridos nos projetos chamado Torres ao Centro, que compõe, né, o mote de regeneração urbana no Centro Histórico de Torres Vedras, em Portugal. Então, cabe, né, a gente faça essa contextualização para que vocês conheçam um pouco do histórico, né, de Portugal também. E o objetivo em si é identificar alguns métodos participativos que foram aplicados dentro dessas ações propostas num plano maior, um Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que é o PDU, né, de Torres Vedras, e esse plano de ação, ele fez parte de um programa de candidatura a fim de receber recursos, né, também da União Europeia, né? Então, dentro deste mote, ele tenta suprir alguns objetivos que o Portugal 2020 coloca. Dentre uma delas é justamente promover a regeneração e induzir novas formas de governança urbana. E novas formas de governança são essas? Mais participativas, através de parcerias. E nessa parceria, né, essa parceria não é composta apenas dos próprios moradores, mas também do setor da gestão, do setor privado e, como eu falei, da participação dos moradores da cidade. Um outro documento que nós vamos analisar, né, analisamos, na verdade, para fazer esse artigo, foi um relatório que surgiu do segundo Fórum de Participação de Torres ao Centro da Câmara de Torres Vedras. Para que vocês conheçam um pouco, né, sobre Torres Vedras e entendam essa importância, esse contexto histórico e cultural, ela é uma cidade portuguesa que está mais a oeste do distrito de Lisboa, tem origens remotadas à antiguidade, né? Encontramos traços aí do período da ocupação romana, né? Século III a.C. Também tem remanescentes de muralhas medievais, então é uma cidade que tem esse aspecto rico, historicamente falando. Existem muitos contrastes também entre a região histórica e a região que está mais em expansão. A cidade ela está inserida entre esses dois montes aqui, tem um monte onde tem um forte e um monte onde tem o castelo. Nesse monte, né, que tem aqui o forte, tem a encosta de São Vicente, onde a gente apresentou ontem um trabalho sobre a habitação de interesse social. Então, nessa região da encosta de São Vicente, são, digamos assim, áreas históricas por usos menos nobres, né? Que eles consideram menos nobres.
Feito esse introdutório e apresentando a cidade para vocês, foi importante que a gente adentrasse um pouco nas questões, na abordagem teórica sobre o que seria participação, né? Então, de uma maneira muito generalizada, a participação é a relação entre o cidadão e o processo político de tomada de decisões no âmbito das necessidades e o Estado, né, necessidade da população e o Estado. E segundo Dias Bordenave, ele fala que a participação popular é justamente a descentralização dessas decisões para abrir caminhos adequados a enfrentar esses graves problemas e complexos da sociedade. Então, isso seria a dimensão política do que seria a participação popular. É importante a gente entender esse contexto, porque essa participação vai ser abraçada em 1975 pelo Manifesto de Amsterdã, onde foram estabelecidos princípios fundamentais que deu início e surgiu a questão da conservação integrada, né? E vão ter vários princípios, dentre esses vários princípios, ele fala da corresponsabilidade dos cidadãos a respeito do planejamento das cidades, né? Onde elas vão morar. Essa diz respeito à melhoria de condições de vida a partir do olhar desses moradores, né? da sociedade civil como um todo. Trazendo esses princípios para a questão da reabilitação urbana, né? Então a gente percebe que hoje em dia essas ações estão em seu discurso, né? Estão nos seus planos, estão escritos e abordam muito essa questão da participação. E aí a ideia desse artigo era ver que ações foram realmente implementadas e qual foi o resultado, né, minimamente, dessas participações. Então, para que a gente compreenda o contexto de Portugal, é preciso entender esse contexto das cidades pós-21, né, onde contempla as parcerias justamente a sociedade civil e os gestores nessa regeneração urbana. Esse programa Polis, né, ele ajuda a reforçar a identidade das cidades intervencionadas e torná-las mais competitivas. E o mote eram 3 tipos de instrumentos para este programa maior, né, que seria redes urbanas e a competitividade e a inovação, ações inovadoras e desenvolvimento urbano, e o que nós vamos focar, né, focamos nesse artigo, que foram as parcerias para a regionalização urbana. Essas parcerias, elas visam a transformação do espaço, então são medidas que a partir não só da consulta e informação, mas sim da efetiva participação da população nesse processo. E aí, um mote muito importante é a coesão social. Nesse contexto, as parcerias indicadas, né, até pelos princípios da conservação urbana, ela focaria nas parcerias locais, entendendo que seria mais efetivo quando essa ação parte de motes menores, localizados, onde os presidentes das comunidades eles podem atuar junto aos seus, né, e assim tem uma maior efetiva participação dessa população. Então, a própria conservação integrada indica que essas parcerias comecem das suas próprias regiões locais. E aí vão envolver vários parceiros econômicos, parceiros sociais, organizações não governamentais, a população residente. Essa está se tornando uma estratégia forte para criar justamente essas potencialidades para mudanças reais nesse contexto. Aí, em 2008, a Câmara Municipal de Torres Vedras ela inicia esse programa de candidatura e lança, né, um programa operacional regional chamado Mais Centro. Dentro desse contexto, que visa promover a regeneração urbana centro histórico em todas as novas formas de governação,
ele coloca como protocolo a parceria local. E daí vai surgir justamente o plano de ação de Torres ao Centro, né? Esse programa de Torres ao Centro, ele visa atingir algumas dimensões. Que dimensões são essas? A dimensão urbana, e aí ele vai trazer uma série de propostas dentro de uma visão compartilhada, né? Reabilitação do Largo de São Pedro, reabilitação do Largo do Infante, reabilitação e arruamentos, Wi-Fi no espaço público. Algumas dessas ações de dimensão urbana nós podemos comprovar, nós estivemos, eu, professor Cleuton e outros colegas, em Torres Vedras em 2019, e podemos constatar algumas dessas realizações. A dimensão econômica, né, com o novo mercado, que hoje se transformou aí, o novo mercado municipal, o invernadeiro, algumas intervenções para o centro, o Spa do Castelo, e uma ação muito interessante que é esse porta a porta, porque podemos perceber que a cidade de Torres Vedras está entre morros, e aí a acessibilidade é uma coisa importante. Outra coisa que precisa ser dita é que a população de Torres Vedras, em sua maioria idosa, né? Então isso complicaria o deslocamento, a mobilidade desses cidadãos. E aí tem esse plano de ação muito interessante, que é o porta a porta, onde a população agenda, né, uma saída de casa, e esse porta a porta vai, busca essa pessoa e leva ao seu evento, né? E tem a dimensão cultural, né, dentre eles, vários espaços, e o CAC, que é o Centro de Artes e Cultura lá de Torres Vedras. Então, o programa Aspoli que a gente estudou, a gente encontrou essas dimensões dessa visão compartilhada. Dentro desse contexto, né, dessas várias ações, surgiu, então, a necessidade da elaboração de um fórum de participação do Torres ao Centro, onde a gente investigou esse relatório e podemos constatar justamente como que seria aplicado, uma das partes que seriam aplicadas a esse plano, né? Então, primeiro o objetivo desse fórum era ouvir e informar a comunidade local, a fim de promover um debate sobre as intervenções. Então, a população de Torres Vedras foi convocada em 2011 para participar, num horário onde a maioria das pessoas, né, podiam estar presentes. Participaram 45 pessoas, entre moradores, comerciantes, associações locais, quadros técnicos. Essa participação, né, ela foi, a metodologia da participação foi a divisão do trabalho de um grupo, foram vários GTs, GT de espaço público e ambiente urbano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, e aí, feita essa divisão de GTs, foi proposto aí uma chuva de ideias, onde todos os participantes de cada mesa iriam propor atividades. A escolha teve 2 momentos, uma escolha dessas ideias dentro de cada grupo, e depois as ideias foram expostas para que, dentro de cada nicho dessa dimensão, fosse elencada algumas ações. Mônica, eu só queria te avisar que você tem mais 3 minutos. Pronto, já estamos concluindo, acho que é o penúltimo slide. E aí, foram 37 ações dessas chuvas de ideias, uma delas que foi implementada, está aqui na imagem, e sugerida pelos habitantes, era o andar na rua, né? E aí, aqui, essa foto mostra essa ideia proposta para caminhar e entender como seria a dinâmica da cidade. E aí, né, nas considerações finais do que nós conseguimos identificar dentro dessa pesquisa, foram os pactos e parcerias, que elas podem acontecer mediante um incentivo, né, também da parte da gestão pública. Ela ocorre melhor quando ela ocorre de uma forma local, e o desenvolvimento efetivo desses diversos atores na sociedade a partir de métodos participativos, como foi o caso
do fórum. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o nosso artigo e nossas referências. Muito obrigada, Mônica. Eu gostaria de convidar agora para fazer a sua apresentação o Davi Dornelles Rodrigues de Souza Valentim, cujo trabalho tem a coautoria da Juliana Melo Pereira, e o título da sua apresentação é A Noção de Significância como Instrumento de Conservação e o Sítio Arqueológico do Cais do Valongo. Davi, você tem 15 minutos, boa apresentação. Obrigado, Joana. Bom dia a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Então, vamos começar. Meu nome é Davi e eu sou arquiteto e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco. E junto com a professora Juliana, também coautora desse artigo e que está aqui presente, caso queira também fazer alguma colocação. Nós fazemos parte do Laboratório de Urbanismo e Patrimônio, coordenado pela professora Virgínia Pontual. E o LUP, dentro do LUP, nós pesquisamos vários eixos dentro desse universo do urbanismo e patrimônio. Eu, particularmente, trabalho muito com noções contemporâneas da teoria da conservação, como autenticidade, integridade, valores patrimoniais, e no caso deste artigo, trouxemos a noção de significância, buscando entendê-la como um instrumento de conservação a partir do estudo de caso do sítio arqueológico do Cais do Valongo. Caso vocês tenham interesse, o Laboratório de Urbanismo e Patrimônio tem páginas no Instagram, no YouTube, é só vocês pesquisarem, as nossas pesquisas estão sendo sempre compartilhadas por lá. E aí, entrando um pouco nessa noção de significância, a primeira vez que ela surge mencionada num documento oficial foi na Carta de Veneza, mas no final da justificativa do que era monumento histórico, como estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas que tenham adquirido com o tempo significação cultural. Então, ainda não era uma definição conceitual do que é a significância, mas ela já vinha como uma justificativa de um qualificador do monumento histórico. E aí, na primeira edição da Carta de Burra, em 1979, que a significância ganha uma definição conceitual, que é a primeira parte aqui. O termo significação cultural designará valor estético, histórico, científico, social ou espiritual para gerações passadas, presentes ou futuras. Essa carta passou por algumas revisões e na edição de 99 ela ganhou um complemento na definição de significância que diz o significado cultural está incorporado no próprio sítio, na sua fábrica, na sua envolvente, na sua utilização, nas suas associações, nos seus registros, sítios relacionados e nos objetos relacionados. E os sítios podem ter variações de valor para indivíduos ou grupos diferentes. Então, desde a final da década de 70, a noção de significância vem sido bastante discutida dentro do campo teórico, majoritariamente. E essa construção do conceito tem orientado para uma compreensão de uma noção centrada nos valores patrimoniais, como a gente acabou de ver nas definições, mas que compreende esses valores como socialmente atribuídos, ou seja, ela considera a participação da sociedade no processo de reconhecimento e salvaguarda de bens patrimoniais, e isso nos permite reconhecer uma maior pluralidade de tipos patrimoniais, porque estamos lidando com aspectos materiais e imateriais enaltecidos pelos valores patrimoniais da significância. Então, é uma noção que nessas décadas de desenvolvimento tem buscado enfatizar uma dimensão social e imaterial do patrimônio. O que nós podemos identificar já de desafios enfrentados pela noção de significância são divergências entre a teoria e a prática. Como eu disse, são 50 anos de pesquisa acadêmica, mas essa aplicação como instrumento a gente vê muito mais em pesquisas acadêmicas do que em ações de instituições de salvaguarda. Inclusive, as instituições de salvaguarda que mais adotam a significância são estadunidenses e brasileiras ou do eixo da América, mas adotam a noção de significância muito mais como um discurso do que como uma ferramenta de pesquisa.
E nos deparamos, dentro da teoria, com desafios apontados para a metodologia de pesquisa social, que demandaria uma pesquisa, uma relação com outros campos disciplinares do saber, práticas de pesquisa social, como acabamos de ver o exemplo aí da pesquisa da Mônica em Torres Vedras, que trabalhem com a pesquisa social de forma participativa. E aí nós ficamos nos questionando como essa noção de significância pode contribuir para o reconhecimento e salvaguarda do patrimônio. E, analisando o estudo de caso selecionado, o sítio arqueológico do Cais do Valongo, só para situar um pouco vocês, é um sítio, um bem patrimonial que está localizado no Rio de Janeiro, na região portuária, e esse trecho mais escuro aqui é conhecido também como Praça Jornal do Comércio, mas a área a zona de amortecimento que protege é um pouco maior, como vocês podem ver. E esse sítio arqueológico ele é delimitado pelos vestígios do antigo Cais de Pedra, construído em 1817 para o desembarque de africanos escravizados no porto do Rio de Janeiro. Então, em 1811 começaram as construções. Como vocês podem ver nesse mapa, a região do Valongo era à beira-mar, e nesse período de construção foram projetadas e construídas 34 edificações, e o Valongo foi conhecido como o maior mercado de escravizados da história da humanidade. Em 1800, entre essas edificações, só um retorno, esse prédio, o prédio das docas Dom Pedro II, como vocês podem ver, no início ele estava à margem do mar, mas agora ele ainda existe hoje em dia, mas ele está ao lado da Praça Jornal do Comércio, porque de lá para cá houveram alguns aterramentos na região do Valongo, e em 1843 houve um primeiro processo de aterramento, transformando o cais do Valongo, o cais de mercado de escravizados, em um cais para receber a imperatriz Teresa Cristina. E aí ele passou por um processo dito de embelezamento e mudou de nome para Cais da Imperatriz. Em 1888, a gente passou pelo período pela abolição, e o Valongo acaba se tornando um reduto de negros que agora não eram mais escravos, mas que também não tinham empregos e não tinham condições de viver na sociedade. Então, eles ocuparam a região do entorno do Valongo. E nós podemos perceber que no século XX, no início do século XX, nós vivemos mais aterramentos no Rio de Janeiro, onde surge inicialmente a Praça do Jornal do Comércio, e o Cais do Valongo se afasta da margem d'água. Então, nesses 100 anos que se passam, mais ou menos 100 e poucos anos até hoje, a gente percebe que a área se consolidou por uma degradação da área central e da área portuária, e que ficou fortemente marcada como um reduto de marginalidade, segundo arqueólogos que fizeram a pesquisa sobre o Cais do Valongo. E aí, o processo de redescoberta desse sítio começa em 2010 pelo projeto Porto Maravilha, que tinha a intenção de trazer novas obras urbanas para o centro do Rio de Janeiro, e eles acabaram se deparando com achados arqueológicos. E por causa desses achados arqueológicos, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o IPHAN deram início a prospecções arqueológicas em 2011, que, ao todo, levantaram cerca de 1,2 milhões de peças encontradas no sítio do Valongo, que compuseram a então chamada Coleção Arqueológica do Cais do Valongo. E, por causa disso, além disso, nas prospecções arqueológicas, eu tentei fazer aqui um esquema para vocês entenderem o nível de aterramento, mas na superfície onde estava a praça, a 2 metros da superfície estava o piso em pé de moleque, que é característico do Cais do Valongo, o primeiro cais de 1811, e 60 centímetros acima do Cais do Valongo está o piso em paralelepípedo referente ao Cais da Imperatriz. E ambos esses pisos estavam a 2 metros embaixo da superfície. Então, durante as prospecções foram achadas mais de 1 milhão de peças e os pisos característicos dos cais no passado. O que levou a Prefeitura do Rio de Janeiro, na verdade, o que levou o sítio arqueológico do Cais do Valongo a ser reconhecido e tombado em todas as instâncias em 2012, e em 2013
durante um evento do projeto Rota do Escravizado, Resistência, Liberdade e Herança da Unesco, o Conselho Científico da Unesco esteve no Rio de Janeiro e anexou, no Cais do Valongo, uma placa que reconhecia-o como um lugar de memória da diáspora africana nas Américas, e recebeu um apoio unânime do Comitê da Unesco para ser inscrito na lista do Patrimônio Mundial como Patrimônio da Humanidade. Essa placa foi a primeira que a Unesco atribuiu no mundo, e foi ao Cais do Valongo. E aí, em 2017, nós temos a inscrição do Valongo na lista do Patrimônio Mundial como bem patrimônio da humanidade, através do critério 4, estar diretamente ou materialmente associado a acontecimentos e tradições vivas, ideias ou crenças, obras artísticas e literárias de significação universal excepcional. E a justificativa que tem no dossiê de inscrição da lista do Patrimônio Mundial pro Valongo diz que ele é considerado o maior porto escravagista da história da humanidade, sendo que somente pelo Cais do Valongo estima-se em 1 milhão o número de africanos cativos ali aportados. Isso sem considerar uma grande parte deles que, infelizmente, já chegaram mortos e eram apenas desovados no Cais do Valongo. E aí, todo esse processo nos leva, o IPHAN, a apresentar essa coleção e esse 1,2 milhões de achados arqueológicos para habitantes locais. Houveram alguns eventos, segundo o dossiê do IPHAN, de inscrição do Valongo na lista do Patrimônio Mundial, de contato com atores sociais que habitam a região, que já se apropriavam da Praça Jornal do Comércio, e que, em sua maioria, são uma população representativa da comunidade negra. E, dentre eles, haviam mães de santos de religiões de matrizes africanas. E, segundo a descrição dessas mães de santo, após o contato com as peças arqueológicas, é que havia um peso espiritual muito grande e que seria importante realizar um ritual para aliviar a carga de dor e medo que marcavam o local. E então prepararam e realizaram um ritual de limpeza e purificação e de homenagem aos espíritos dos ancestrais. Esse ritual começou em 2012. A gente está falando de uma manifestação artística e cultural que começou de pouco tempo para cá. E ele foi intitulado Ritual de Lavagem Simbólica do Cais. Desde então, se tornou uma celebração anual do Cais do Valongo em memória a esses negros antepassados e aos espíritos que se comunicaram com as mães de santo através dos achados arqueológicos. E esse processo de ressignificação do Cais do Valongo, porque ele literalmente foi redescoberto há 20 anos, ele estava abaixo do solo, né? Trouxe também, além do ritual de lavagem simbólica do cais, mas novos processos de ocupação, também com manifestações artísticas e culturais da cultura afro-brasileira, como rodas de capoeira que começaram a acontecerem no Cais do Valongo, mas especialmente o surgimento de uma roda chamada Roda de Capoeira do Cais do Valongo. E essa ocupação acabou se reverberando até mesmo para um pouco afora da zona de amortecimento, forçando, na verdade, o Museu do Amanhã e o projeto Porto Maravilha a se integrar com algo que foi redescoberto por causa também de uma iniciativa que eles tinham e que certamente não englobava o que a gente tem hoje enquanto patrimônio no centro e na região portuária do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe que o sítio arqueológico Cais do Valongo ele foi redescoberto, resgatado e ressignificado nesses últimos 20 anos, e a gente pôde ter acesso a grande parte do patrimônio, na verdade, que nós temos, que se apresenta para nós hoje através do Valongo, a gente pôde descobrir por causa de um contato com essas mães de santo. Os rituais e as apropriações que se deram posteriormente certamente poderiam acontecer em outro contexto, mas o contato com as religiões de matrizes africanas foram o que deram os argumentos para a justificativa de um valor religioso que protegesse este lugar. E, através disso, nós vimos surgir novos processos de manifestação que mostram a ressignificação do cais a partir de um conhecimento que nós, técnicos, talvez não tivéssemos, se não estivéssemos também envolvidos com as práticas e as manifestações culturais dessa população. Então, na justificativa de tombamento, a gente percebe o discurso que enaltece a importância histórica e espiritual
enaltece os valores patrimoniais, enaltece a população. O cais evoca lembranças dolorosas com as quais muitos afro-brasileiros podem se relacionar fortemente. O bem é valorizado pela sociedade afro-brasileira, tendo comunidades comprometidas diariamente com os cuidados e preservação do local, reconhece um valor religioso, atribui um sentimento de tutela comunitária. Então, para encerrar essa análise, o que a gente pode perceber é que, embora a significância não tenha sido adotada como instrumento de pesquisa e como ferramenta metodológica, ela faz parte do discurso, e a participação da sociedade, o envolvimento da comunidade nesse contexto foi essencial para que nós conhecêssemos e tivéssemos hoje o patrimônio que a gente tem sobre o Cais do Valongo. E, acima de tudo, como a gente tenta sintetizar um pouco dessa discussão, o Cais do Valongo é um exemplo vivo da história negra que foi constantemente apagada dos registros, assim como a história de muitos outros povos majoritários, porque de minoria a gente só tem um título desse país, mas, ao mesmo tempo, o Cais do Valongo é exemplo de como o envolvimento dessa sociedade nos permitiu salvaguardar um bem patrimonial considerando mais valores e mais atores sociais do que a nossa prática, na verdade, de salvaguarda fez até hoje. E o campo da conservação tem dialogado bastante nos congressos, nos textos, nas pesquisas científicas nos últimos anos sobre necessidades vigentes de reconhecimento de novos tipos patrimoniais e de tipos mais inclusivos, da participação social, da valorização de aspectos intangíveis. E a significância é uma noção que há 50 anos está sendo aqui discutida pela teoria, já incorporada no discurso da prática, mas é uma também alternativa, não precisa ser a alternativa, mas é um caminho de empregar uma possibilidade de justamente termos mais representatividade, mais vozes dentro do patrimônio, e que o nosso patrimônio possa incluir mais pluralidades, porque o Brasil é um país extremamente diverso. Então, eu encerro essa apresentação agradecendo a vocês pela oportunidade e pelo compartilhamento e provocando a gente a refletir sobre o quanto de conhecimento outros especialistas e outros atores da sociedade podem ter a complementar o nosso conhecimento técnico e arquitetônico. E talvez um diálogo com essas pessoas nos permitam cada vez mais um patrimônio mais plural e mais inclusivo e representativo de uma população que é extremamente abrangente. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Davi, pela apresentação. Agora nós vamos convidar a Tamires de Oliveira Machado, que vai fazer uma apresentação com o título Dependências de empregados enquanto componentes do patrimônio edificado, um estudo de caso do bairro Cidade Jardim. Tamires, você tem 15 minutos e tenha uma boa apresentação. Oi, pessoal, bom dia. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Deixa eu só... Uma teladinha. Pronto. Bom, meu trabalho, né, é sobre dependências de empregados enquanto componentes do patrimônio edificado, né, um estudo do bairro do Cidade Jardim aqui em Belo Horizonte. Bom, a pergunta, né, esse trabalho é decorrência do meu trabalho de conclusão do curso. Eu sou arquiteta e urbanista pelo Instituto Federal de Minas Gerais e agora eu sou pós-graduanda da Universidade do Estado de Minas Gerais. Então, a pergunta, né, que eu venho trazer com esse trabalho é por que os quartos de empregadas de edificações históricas, elas não são tombadas pelos órgãos de patrimônio da mesma forma que a casa principal, entre aspas, é. Bom, primeiramente eu falo um pouco sobre desigualdade, exclusão e os seus reflexos no mundo do trabalho doméstico e no espaço residencial. O racismo, né, que ele nasce no Brasil associado à escravidão, ele se consolida, né, após a abolição, com base na série de inferioridade biológica e se desenvolve, né, como matriz para o interpretamento do desenvolvimento nacional e a base das formulações das políticas públicas. Então, a gente tem a escravidão, né, a Lei de Terras de 1850 e a Lei da Abolição de 1888, e esses três eventos, né,
afirmam que os ex-escravizados, em sua maioria, eles não foram ocupados nas atividades assalariadas, né, ficando, em sua maioria, na economia de subsistência das áreas rurais ou em atividades temporárias nas cidades. E quando a gente fala de gênero e raça, né, a mulher negra, para Simone de Beauvoir, nenhuma coletividade se definiria como uma sem colocar a outra diante de si, de forma que a mulher ela sempre foi construída como o outro. E já para Grada Quilomba, ela vai partindo dessa pressuposição de Beauvoir, ela fala que a mulher negra é apresentada como o outro do outro, porque, né, posição que a coloca no local de mais difícil acesso. Então, as mulheres negras, elas foram assim postas em vários discursos que deturpam sua própria realidade, né? Um debate sobre racismo, onde o sujeito é o homem negro, um discurso sobre gênero, onde o sujeito é a mulher branca, e um discurso sobre classe, onde a raça não tem lugar. E no caso do aspecto brasileiro, né, a casa ela deve ser entendida não apenas com seus aspectos arquitetônicos, mas a partir também das suas influências culturais, sociais, econômicas, que revelam a sociedade. Então, a casa é uma das mais significativas expressões da cultura brasileira. E aí, no trabalho, eu pude perceber essa divisão entre a zona principal, que é a zona de recepção da casa, né, e a zona privada, que é essa zona de serviço. Então, esse espaço, né, ele tem vários nomes, né, como senzala, casa para pretos, porão, quarto prisão, quarto de despejo, dependência de empregada, quartinho, enfim, mas que representa, né, para o seu usuário o espaço de exploração para o trabalho ininterrupto, da opressão, da falta da individualidade e da falta de privacidade do trabalhador doméstico. E se mulheres, né, sobretudo negras, elas estão num lugar de maior vulnerabilidade social, justamente porque essa sociedade produz essas desigualdades, se a gente não olhar atentamente para elas, né, o avanço mais profundo fica impossibilitado. E aí eu falo um pouquinho sobre o processo histórico de parcelamento, ocupação e uso do solo de Belo Horizonte, né, o desafio de incluir os processos de exclusão. Então, como eu disse, né, no Brasil, esse racismo estrutural, né, se reflete numa política de apagamento total, não apenas da memória, né, da escravidão, mas de toda contribuição não branca para o desenvolvimento do país. E na capital mineira, isso não foi diferente, né? Esse passado negro, ele sempre foi muito forte, de modo que a cidade, né, ela não nasce do nada, mas ela nasce sob essa camada do asfalto que cobre a história de uma Belo Horizonte negro. E uma contextualização assim, né, do outro pilar do trabalho, que é o patrimônio edificado brasileiro, né, construído como objeto símbolo da memória, da identidade, né, a moradia ela passa a ser alvo de medida de preservação para que não sejam destruídos ou descaracterizados, né, os vestígios materiais de uma determinada época. Só que se por um lado, né, esse tipo de preservação é posto, impregnado de uma concepção democrática pelo pluralista da sociedade e da nação. Por outro lado, né, essa política estimula o conflito de representações e lugares, né? Quem determina o que deve ser preservado dentro de uma sociedade? Então, o resultado, né, de uma sociedade baseada na escravidão, Funari vai falar que desde o início sempre houve dois grupos de pessoas no país: os poderosos, com sua cultura material esplendorosa, cuja memória e monumentos são dignos de relevância e preservação, e os vestígios esquálidos, né, dos subalternos, dignos de desdém e desprezo. Aí, meu objeto de estudo, né, como eu falei, Belo Horizonte, ela foi escolhida para sediar a nova capital do estado de Minas Gerais, né, já que o Curral del Rei, que é o antigo nome, era o espelho de uma sociedade rural que predominava em quase todo o território nacional. Então, essa mudança, né, é aquela busca por uma cidade moderna, espaço da razão, do positivismo, das ruas retas e do rio canalizado. É um projeto sofisticado, segregacionista e elitista. E o conjunto urbano Cidade Jardim, ele é protegido em dois âmbitos, né? Em 2008, ele foi protegido como área de diretriz especial, ADS Cidade Jardim. Em 2015, como conjunto urbano Cidade Jardim. E aí aqui eu trago um mapinha, né, para falar, né, a delimitação da proteção do bairro oficial, que é esse em cinza, e do bairro popular, que é esse aqui em vermelhinho. Então, eu trago aqui a lei, né, de 39 de
Lei número 39 de 1948, que foi durante a gestão do então prefeito Otávio Negrão de Lima, que regulamentava alguns parâmetros para a ocupação desse bairro. Então, a gente tem aí a exclusividade do uso residencial, a proibição do fracionamento do lote, a limitação de até 3 pavimentos e a proibição da construção de anexos que pudessem ser visíveis a partir da rua. E o que me chama atenção, né, esse artigo 8, que fala que as dependências, bem como a garagem e abrigos para automóveis, deverão fazer corpo do prédio principal pelos fundos e pelos lados, mantendo a unidade arquitetônica. E aí o parágrafo único excepcionalmente será admitida dependência isolada, disposto que, de modo que da via pública não seja visível como tal aspecto. Então, o trabalho, né, busca por trazer esse tipo de objeto para o primeiro plano da leitura. E a teoria, né, é que a gente tem esse desenvolvimento desses 3 nomes, né, mas que, na verdade, representam uma mesma coisa, né? Então, no período colônia, origina como senzala, abrigando os escravos. No final do século XIX, foi renomeada, né, como edícula, posicionou-se na parte posterior do lote urbano, e quando próximo à casa, pediu licença, entrou pelos fundos e acomodou-se ao lado da cozinha. E na verticalização do século XX, galgou pavimentos por circulação e espremeu-se junto ao ambiente serviçais dos apartamentos, né? Então, essa é a continuação da senzala, que vira edícula, que hoje a gente tem, né, esse quarto de serviço. E aí, aqui, eu trago a planta, né, do pavimento. Essa é uma residência na rua Simpal de Sá, 350. Aí, desse lado aqui, eu trouxe a imagem do georreferenciamento. Vocês podem ver que de cinza claro, tem a delimitação da edificação como um todo, e apenas o que é, né, de uso da preservação, né, é esse amarelinho que tem o registro solicitado. E aqui do lado, né, eu trago a planta dessa residência, e aí a gente pode ver que toda essa delimitação aqui mais escura, que eu circulei para vocês, é esse pátio de serviço. Então, aqui a gente tem cozinha, despensa, 2 quartos de empregada, rouparia, banheiro e lavanderia. Então, todo esse pátio de serviço, ele não foi alvo de proteção, né, pelos órgãos de patrimônio. Então, no final, eu divido minha conclusão final, né, em 3 termos, vamos dizer assim, memória. Então, a memória, eu falo que a memória e a decolonialidade, elas se conectam, tendo em vista, né, que as representações do passado foram construídas pelos discursos e imagens pautadas por essa visão eurocêntrica. E sabe-se que o problema da memória só se coloca quando se percebe a sua ausência, né? E que o reconhecimento dos quartos de empregada nas edificações residenciais do conjunto urbano na cidade de Jardim problematiza o lugar conferido a esses sujeitos, né? Que são, em sua maioria, mulheres negras. Também eu falo de resistência, né? Então, o fato das dependências de empregados não serem alvo de proteção constitui também uma forma de apagamento sistemático do sujeito que ocupa, que é a mulher negra, e que reconhecer essas dependências enquanto componentes do patrimônio edificado, junto com a casa principal, envolve heranças, resistências e enfrentamento desses povos no Brasil. E aqui eu trago uma fala de Valência, que ele fala que o importante é proibir o esquecimento, né? E que perdure na memória os erros do passado. Não somente no nosso presente, né? Mas também para que as gerações futuras, né, que são tão carentes de memórias de uma guerra que elas só veem em filmes e livros. E os desafios de uma visão integradora por parte do patrimônio cultural, né, que é entender, né, os entraves entre as relações que se dão entre as formas de habitação brasileira, o passado colonial do país e as edificações que temos hoje, bem como as políticas públicas. Nada se constitui de forma isolada. E esse trabalho, né, buscou contemplar um dos diversos apagamentos que ocorreram ao longo da história de Belo Horizonte, uma vez, né, que a cidade tem como marca esse apagamento sistemático sobre heranças diversas, em sua maioria de negros e índios, cujas narrativas, né, não são reconhecidas naqueles que produzem a existência simbólica da capital mineira. E compreender, por fim, que as ações patrimoniais não aparecem de forma isolada, do que ao longo dos anos ela foi construída perante as políticas públicas no Brasil. E, por fim, né, a conclusão que no trabalho eu chamo de uma desconstrução, na verdade, é que esse trabalho, né, parte de uma crítica decolonial e racializada, né, ao patrimônio cultural, pautada por essa necessidade, né, de uma ruptura epistemológica e a chamada consciência, né, dessa dimensão eurocêntrica na nossa herança intelectual. É isso, pessoal.
Muito obrigada. Eu gostaria de parabenizar todas as apresentações. Obrigada, Tamires. Obrigada, gente. Eu vou fazer algumas considerações sobre cada uma das falas, mas antes disso, eu gostaria de convidar os participantes que estão aqui acompanhando para que também façam as suas análises, que apresentem as suas questões para os nossos apresentadores. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Bom, acho que eu vou começar para incitar um pouco, né, o debate. Eu vou seguir a ordem das apresentações, então vou fazer alguns apontamentos e, em alguns momentos, alguns questionamentos, para que vocês, inclusive, tenham mais tempo para discorrer sobre as pesquisas realizadas, sobre as abordagens teóricas, as metodologias adotadas, as considerações, porque a gente sabe que 15 minutos são assim muito pouco para mostrar, né, o tamanho do trabalho que vocês realizam. Bom, a Isabelle, eu gostaria que você falasse, Isabelle, um pouquinho mais sobre os processos de intervenção nas edificações que você trouxe e desse mais detalhes relacionados, por exemplo, a quem executou esses projetos e se você chegou em algum momento a acompanhar a percepção dos moradores com relação a essas ações. E um outro ponto também que eu gostaria que você trouxesse é o quanto a população também acaba percebendo o processo de negligência com relação à preservação desses espaços, desses conjuntos, dessas moradias, e o quanto você avalia criticamente, né, esse processo de, no primeiro momento, a moradia popular se tornar alvo, né, de reconhecimento enquanto patrimônio cultural, se tornar objeto de intervenções de restauro, e depois esse processo de, como eu posso chamar, de abandono praticamente, né, com relação a essas tipologias que você traz para nossas discussões. E eu gostaria que você também falasse um pouquinho mais, eu sei que todos vocês trazem no último slide as referências teóricas, mas eu gostaria que você apontasse qual é o pilar teórico que você traz para fazer e tecer as suas análises. Eu não sei, eu acho que eu faço todas, ou a gente vai fazendo e vai respondendo, o que vocês sugerem? Acho que faz todas, né? Depois eu queria... Tá? Então tá. Então eu vou dar sequência e depois vocês respondem também nessa ordem. Bom, a Mônica, eu gostaria, primeiramente parabenizar pela pesquisa, pelo trabalho, e assim como o trabalho da Isabelle, a gente percebe que são pesquisas de fôlego, que envolve tanto o orientador quanto o pesquisador, e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de algo que é extremamente importante, que foi recuperado aí no Manifesto de Amsterdã, que é essa participação popular. Eu gostaria, Mônica, que você conversasse um pouco mais se vocês tiveram a possibilidade de ter um retorno da população avaliativa sobre o processo de participação. Como é que eles avaliaram essa possibilidade desse protagonismo, deles poderem sentar, pensar, refletir, elaborar, sugerir todo esse processo? Como é que eles avaliaram isso? Se vocês chegaram, né, a ter esse retorno, ou se isso ainda é algo que vocês estão pensando em desenvolver.
E também gostaria que você trouxesse um pouco mais da sua base teórica também, para mostrar para a gente como é que os teóricos estão lidando com essas questões da participação popular, que hoje, na contemporaneidade, é um elemento fundamental, na minha concepção, para o trato do patrimônio cultural, seja ele material e imaterial, a população, o popular, ele é aí um protagonista extremamente potente e necessário para que as ações sejam executadas. Bom, o Davi, parabenizar o Davi, colega aí de tema, também trabalho com arquiteturas africanas e afro-brasileiras e territorialidades negras urbanas, então eu fico cada vez mais feliz com os espaços que os nossos temas têm ocupado, né, na universidade, fora da universidade, nos mais variados campos. Isso para a gente é muito necessário e potente, né? E eu acho que está carregada aí também de um simbolismo histórico muito forte, no sentido de nadarmos nessa contracorrente de trazer à tona histórias comumente negligenciadas. Então, eu gostaria de parabenizá-lo pela pesquisa tão bem conduzida, e eu queria também que você falasse um pouco mais como é que esse processo de apropriação, que partiu da população, de uma população herdeira desse espaço, herdeira desse território, herdeira desses processos culturais ali, soterrados, invisibilizados e durante tanto tempo apagados, como é que você consegue avaliar essa apropriação da população, dessa reapropriação dessa população com relação a esse espaço? Eu já cheguei a acompanhar algumas críticas com relação ao projeto que foi executado, o quanto ele ainda está num processo de abandono por parte dos órgãos governamentais, mas, por outro lado, a população ela faz questão de manter aquilo vivo, né? Potencializando ações. Então, a gente tem ações turísticas em torno de um afroturismo que tentam, né, trazer à tona essas memórias, trabalhos de pesquisa. Como é que você vê esse contraponto das instituições governamentais que, de certa forma, agem ainda em prol dessa invisibilização, né? Porque a gente sabe que a preservação do patrimônio não é só esse processo de recuperar e torná-lo acessível, mas tem toda uma lógica de acompanhamento necessária. E, em contrapartida, essa população aí que mostra, ó, nós somos herdeiros, estamos aqui e vamos tornar cada vez isso mais visível e importante para as populações. E também gostaria, assim como os outros, que você falasse um pouco mais dos seus teóricos, que fundamentam aí as suas análises, principalmente com relação às culturas, né, as culturas negras ali presentes. E, por fim, Davi, eu acho importante você também destacar, se você chegou a fazer isso, um pouco mais dos detalhes com relação ao projeto arquitetônico para o lugar. Se você fez esse levantamento, trazer aí mais informações para a gente. Por fim, a Tamires, também gostaria de parabenizá-la pela pesquisa. Eu, sinceramente, desconheci essa informação de que as dependências não estão incluídas nas solicitações de registro. Então, você traz aí um dado que, para mim, é extremamente novo, relevante e fundamental de ser discutido, principalmente porque esses espaços estão comumente relacionados, como você muito bem apontou, às mulheres negras, às culturas negras. Você faz essa abordagem, né, destacando aí todo esse processo de marginalização a que esses corpos, essas mulheres foram, né, submetidas ao longo do processo histórico que marca
né, uma tentativa de genocídio mesmo do povo preto, por meio de ações muito articuladas com racismo científico. Isso fica muito, muito evidente nas suas análises. Eu gostaria que você, se você tiver já realizado esses levantamentos, apontasse se existem outros exemplos de proteção que deixaram esses espaços à margem desse pedido. E além disso, como é que você encontra suporte na teoria com relação ao tema, especificamente quando você vai para o campo da preservação, né? Como é que isso é tratado? Se você conhece outros teóricos que já fizeram essas análises críticas com relação a essa não inclusão desses espaços. Gostaria também de que você falasse um pouquinho mais dos seus teóricos e dizer para você o quanto é importante, não sei se você já trouxe isso, mas na sua fala não estava presente por conta realmente do tempo, ou se você não chegou a elaborar o conceito de interseccionalidade, que é trabalhado aí pela Kimberly Crenshaw e pela Patrícia Hill Collins, que coloca exatamente a mulher negra como alguém que acaba potencializando no sentido, né, negativo uma série de violências. Por ser mulher, por ser negra, ela estaria aí nesse cruzamento dessas violências. E aí, então, eu abro a palavra para vocês, se sobrar tempo para o público depois também fazer algum comentário. Mais uma vez, parabéns a todos e todas pelas excelentes pesquisas e excelentes apresentações. E obrigada também por cumprirem o tempo com tanto rigor. Muito obrigada. Vocês podem responder na ordem, tá? Então, Isabelle seria, então, a primeira a fazer as suas considerações. Então, para contextualizar, esse trabalho que eu apresentei, ele é resultante de uma disciplina, né, do programa de pós-graduação. Então, ele é uma temática paralela à minha pesquisa, né, da dissertação. Foi resultante da disciplina do professor Cleuton, Gestão de Sítios Históricos. Então, esse artigo, ele trata de uma revisão bibliográfica centrada em duas principais referências, né? A Flávia Brito do Nascimento, com o livro Blocos de Memórias, e o Nabil Bonduque, com o livro Intervenções Urbanas na Recuperação de Centros Históricos. Então, essa é a base desse trabalho. Os exemplos mencionados ao longo desse trabalho, as informações foram retiradas a partir dessas referências bibliográficas. Não tenho maior contato com nenhum especificamente, na verdade. O único que eu conheço é a Serra do Navio, no Amapá, no contexto de turismo. Então, acho que cientificamente não consigo avaliar a questão do que os moradores pensam a respeito da negligência por não ter feito uma pesquisa mais extensiva. Mas sim, já cheguei a ouvir opiniões lá sobre isso. Mas, enfim, respondendo um pouco sobre as perguntas, a questão de quem executou as obras de intervenção, a gente vê principalmente o financiamento público, contratando empresas, tanto de engenharia, arquitetura, também de construção civil, e executando essas obras. Muitas vezes, essa execução é problemática. No próprio artigo, eu abordo um pouco disso, não mencionei aqui na apresentação, e principalmente no caso do programa Monumenta, as obras elas foram levadas adiante de maneira que surge uma perspectiva de possível degradação posterior enfim, né, a entrega dessas obras, né, o pós-ocupação, porque elas não foram realizadas da maneira mais criteriosa. Existem problemas construtivos, tendo em vista o desafio, né, da intervenção nesses edifícios dos sítios históricos. Bom, o que mais? Acho que quanto às demais perguntas, tendo em vista as limitações desse trabalho, acho que eu não posso responder com muita propriedade. Se o Cleuton quiser contribuir também, deixa, mas acho que, de maneira geral, seria isso que eu teria a responder nesse momento. Obrigada. Bom,
Eu vou só complementar, né, mas responder mais especificamente a questão das obras do Monumenta, né? Porque antes de vir aqui para o UFRN, eu passei 5 anos como técnico, né, arquiteto da divisão técnica do IFAM, no Ceará, né? Então, tive aí contato com algumas questões relacionadas ao Monumenta, inclusive, né, até utilizo alguns exemplos na minha tese, que foi defendida já em 2008, já faz um tempinho, né? Mas tem a ver aí com essa questão desse histórico. Então, o Monumenta, ele vai ter basicamente 2 fases, né? Uma fase mais relacionada à questão mais mercadológica, competitividade, e a outra um pouco mais voltada para essa questão dessa aproximação com a sociedade, digamos assim, né? E aí, no caso do que vai ocorrer lá em Salvador, na 7ª etapa, né? Bem podemos dizer que foi uma transição, né? Digamos, de uma abordagem para outra. Quando o projeto vai ser pensado, né, lá para a 7ª etapa, vai ser pensado muito nessa perspectiva mesmo de uma visão mais mercadológica da coisa, mais civilizatória, né, de procurar trabalhar mais com uma perspectiva mesmo de embelezamento, né, de possibilidade, né, de transformação daquele espaço como espaço mesmo relacionado a visão, né, empresarialista do recurso econômico e tudo mais. E aí houve digamos, uma forma de resistência que foi bem interessante, que fez com que houvesse, né, uma certa mudança, né, nessa abordagem e que vai trabalhar aí na perspectiva mesmo da habitação, né? E aí, pessoal, não é necessariamente a habitação social, né, mas uma política habitacional, uma proposta, né, de habitação que pudesse incorporar esse setor, né, no âmbito, né, das ações de preservação, certo? Então, eu considero que foi um ganho, né? E que aí várias outras ações lá que não estão vinculadas necessariamente ao monumento, né? Eu acho que teve essa ação teve um certo rebatimento em outras discussões, como, por exemplo, né, o famoso a ação lá que estava tentando retirar, né, o pessoal que trabalhava com serralheria lá em uma das ladeiras, que era a Ladeira da Conceição, se eu não me engano, Ladeira da Conceição, Ladeira da Montanha, que isso também foi revertido, certo? Então, no caso, né, da 7ª etapa, né, eu tenho digamos, essa experiência a relatar. E aí, dos imóveis privados, eu acompanhei também, né, ações lá no sítio histórico da cidade de Icó, que fica no centro-sul do Ceará, e que também foram ações bem interessantes com relação a essa questão da recuperação de imóveis privados. Por quê? Né? Essa questão da aproximação com o residente, né? O que é que vai acontecer? Vão haver propostas, né? Um edital em que vão ser lançados projetos que tenham a ver com essa dimensão cotidiana mesmo. Por exemplo, locais, habitações cujas pessoas precisavam, né, de algumas intervenções no edifício, intervenções de cunho mesmo conservativo, ou falta, né, de algum compartimento, como banheiro, como solução, a questão do reforço estrutural, e houve uma proposta, né, em que seriam cadastrados projetos e seriam selecionados para que fossem realizados em forma de empréstimo a fundo perdido, né? Você tinha uma equipe de engenheiros e arquitetos que ia desenvolver o projeto, certo? E
e que esse projeto iria ser posteriormente executado. Então, foi um momento em que não se olhou somente para os grandes monumentos, mas para intervenções mesmo, né, de necessidade do cotidiano da população, certo? Então, foram feitas aí uma série de intervenções lá em Icó, também, e aí não só em Icó, mas né, isso né, aconteceu em várias outras cidades, que eu entendo assim como um ganho, né, uma conquista nessa discussão, né, sobre essa questão da conservação e preservação do nosso patrimônio. Então, são essas as considerações que eu tenho a fazer da minha experiência com relação a esses exemplos que Isabelle colocou. Tá? Eu acho que posso emendar, né, com a outra apresentação, né, com a de Torres Emenda, Vedras. Por favor, por favor. Bom, então eu vou procurar responder a primeira pergunta, né? Joana perguntou sobre essa questão de como se dá, pelo que eu entendi, né? Como a gente pode ver, como se deu efetivamente essa questão da participação popular, né? Então, a municipalidade, né, já tem um certo histórico, né, com relação a essa questão da participação e de uso de determinadas metodologias, e que essa condição ela vai fazer com que isso também esteja presente no que foi desenvolvido para o programa, para o Polis 21, com os projetos do Torres ao Centro, né? Então, e isso também era como é que se diz, era uma condicionante para que os projetos eles fossem aprovados, digamos assim. Então, geralmente, o que acontece é que eles fizeram, ao longo, né, de todo esse processo de definição das ações, né, as sessões participativas, né? Essas sessões participativas eram abertas ao público, né? E elas, como a Mônica já tinha falado, né, elas aconteciam, uma coisa que é interessante, num horário em que fosse possível, né, que boa parte da população participasse, que é no horário da noite, geralmente acontecia às 9h30 da noite, 10 horas da noite. Eu tive até a satisfação de participar de algumas dessas sessões participativas, não desse projeto, mas do projeto que veio em posterior, que é o do Portugal 2020. Mas eles seguem, né, aí tem toda uma programação, né, a definição dessas datas, das sessões participativas, e com posterior, a depender das necessidades, sessões extras. Dessas sessões participativas surgiram, né, um conjunto de ideias, né, dentro da proposta do projeto que foi, né, apresentado ao longo das sessões, né, de definição das ações. E aí, no caso do Torres ao Centro, né, são dois pontos que marcam bastante digamos que 3 pontos. O primeiro, que era a questão da qualificação dos espaços públicos, e isso estava relacionado, né, com a sociedade como toda, a comunidade como todo, mas estava muito relacionado ao setor comercial, né, porque o que estava sendo foi colocado como dificuldade, como problema, era que estava havendo uma certa diminuição, né, do uso desses locais, né? Então, as pessoas não estavam mais procurando o comércio, né? As lojas comerciais, e aí são lojas históricas, né? Certo? Então, o encaminhamento foi para isso, era a relação do espaço público, mas muito voltada para essa questão comercial, tanto é que a questão habitacional não foi tocada, né, nesse projeto. Ele vai ser tocado no seguinte, né, lá no projeto da Encosta. Então, era espaço público relacionado com o comércio, certo? Os monumentos, claro, e a questão, a questão cultural, né? Então, nós vamos ter aí também várias associações, né, que vão procurar definir, né, alguns espaços, né, não só para as apresentações, mas para a produção artístico-cultural. Então, isso fica marcado aí
nesse primeiro momento, né? Então, e aí um segundo momento é essa questão, por isso nós trouxemos a questão do fórum, né, do fórum de participação, que esse fórum de participação já era para analisar, né, criticamente o que foi pensado, o que foi executado e como isso está se desenvolvendo. E aí um ponto que é interessante nesse fórum é que ele ele teve como desdobramento, por exemplo, a sugestão, né, da inserção de algumas ações para além, né, do que foi pensado lá no Torres ao Centro. Então, por exemplo, tem um projeto que é de educação patrimonial que se chama Andar na Rua, que toda quinta-feira à noite as pessoas se juntam, né, em conjunto e vão fazer, né, uma caminhada pelas ruas do Centro Torres Vedras, mas a partir de uma temática, certo? Por exemplo, eu participei de uma que foi lá visitar a memória dos que habitam o bairro do Castelo, né? Então, foi muito interessante, porque, né, as pessoas rememoravam, e aí uma série de informações foram passadas que era do cotidiano daquele lugar e que a gente passa a compreender aquele lugar de uma forma mais ampla e que não se tinha, né, essa relação. E a outra coisa foi que, assim, até o próprio processo, né, ele vai ser um processo que vai ser tomado como uma base para o desenvolvimento das propostas para o próximo programa, que é o Portugal 2020, né, que já foi desenvolvido, já está sendo finalizado, que foi o que a gente apresentou uma parte ontem. Então, acho que falei demais, né? Mas eu acho que, assim, procurei responder aí o que Joana pediu, né? Certo? Passa a palavra agora para a Mônica. Bom, eu vou dar Muito obrigada, professor, pelas excelentes contribuições. Eu vou dar uma complementada, né? Só ainda falando um pouquinho, Joana, sobre a sua pergunta aí, a primeira, né? Se houve alguma avaliação por parte da população, né? Isso a gente ainda vai saber. Eu acho que eu não me apresentei como sou doutoranda, né? E o mote da minha pesquisa são os processos participativos em reabilitações urbanas de área de valor patrimonial, e estamos já nos organizando para 2023, 2024, passar um ano em Portugal, e aí sim, a partir daí, vivenciar essas propostas, ter um maior contato com a sociedade, com a população, e quem sabe no próximo Enaparc eu trago resultados mais consistentes a respeito disso aí. Quem sabe, né? Com relação à parte que você perguntou da abordagem teórica, né? Como eu já havia trazido aí, eu falei de Dias Bordenave, que digamos que ele foi a maior base, né, com relação a processos participativos em geral. Então ele faz de uma forma muito ampla sobre essa questão desses processos participativos, e ele fala que ele é pode vir de ordem econômica, de ordem psicológica, de ordem social, né? Mas o que chama mais atenção é que dentro desse processo participativo estão alguns verbos como fazer parte, tomar parte, né? E dentro desse fazer parte e tomar parte existe uma diferença, né? Você pode fazer parte de alguma situação, mas tomar parte dessa situação, participar efetivamente, são questões, parece próximo, mas um tanto distante, né? E aí ele traz essa discussão, e foi dentro dessa discussão que a gente olhou para este fórum, né? No primeiro momento, como o professor falou, teve um momento de fazer parte, ouvindo, né, dando opinião, e no segundo momento foi o fazer parte, ir para a rua, né, fazer acontecer, né, tomar parte dessa questão. Então, Dias Bordenave foi realmente uma base muito forte. A outra foram as cartas patrimoniais, né? Eu trouxe a de Amsterdã, mas também a Carta de Nairobi, de 76, fala das questões participativas, a Carta de Washington, né, de 1986, trazendo aqui para o Brasil a Carta de Petrópolis, de 87, já como desdobramento, né, desse pensamento europeu, né? E a Carta de Nova Olinda, de 87, que também vai trazer essa questão, porque no discurso, quando a gente vê escrito, né, a participação popular, muitas vezes está em informar a população.
né? Consultar a população. Mas existe uma diferença entre a população fazer parte do processo decisório. E aí é essa parte do processo decisório que talvez traga, e aí vão ter diferença também da eficácia, da efetivação e da efetividade, que são 3 palavrinhas que eu também trabalho na minha tese, né? Então, você pode ter eficácia, você pode ter efetivação, mas você só vai descobrir se teve efetividade quando a coisa acontece, né? Então, são essas discussões também que a gente traz, e eu também tomei como base estou tomando base como minha pesquisa os dados do IPEA, né? Que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. E o IPEA, a partir dos primeiros governos Lula, né? Ele trouxe essa questão da participação social muito forte. No momento, nem tanto, né? Houve um arrefecimento e espero que, a partir de 1º de janeiro, a gente volte a pegar fogo com relação à participação social, porque é quando a coisa acontece, né? Quando a gente se apropria, e aí eu compartilho do trabalho do Davi, né? Essa noção de significância, ela vai fazer sentido e ela vai se rebater em propostas com efetividade. Eu espero ter respondido. Sim, e algumas ações, né? Como, por exemplo, educação patrimonial, oficinas, palestras, extensão, onde, quando a parceria local pode, digamos assim, ter mais participação, né? A gente, dentro do nosso mote, a gente está trabalhando algumas dessas ações, né? Através da dimensão cultural, por exemplo, né? Estamos trabalhando aqui também na UFRN, algumas dessas ações junto às comunidades, a partir da noção de significância. Davi, vou conversar mais contigo. E obrigada, tá, gente? Muito bom o evento, muito boas colocações que estão sendo feitas aqui. Irenilda, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, Flor. Já foi, vocês abordaram muito bem já. Eu ia convidar mesmo o Irenisa, né, para fazer alguma complementação, se ela sentir alguma necessidade. Muito obrigada, Mônica e professor, por fazerem as considerações, apontarem aí os encaminhamentos, destacar que a pesquisa ainda está em desenvolvimento, mas que já tem, né, trazido muitas abordagens e análises extremamente importantes e necessárias. A gente pode agora passar para o Davi, para ele fazer as considerações. Obrigado de novo, Joana. Mônica, pode entrar em contato, vamos conversar. A gente realmente precisa cada vez mais justamente dessa troca, né, de conhecimentos e experiências, porque é uma coisa que a gente acabou de discutir aqui, que é muito importante, assim, é todo esse processo de apagamento da história negra e também esse resgate que nós estamos fazendo. A gente sabe que está acontecendo e está demorando, mas também porque faz pouco tempo que temos muitos não, mas que temos de nós entrando nesse universo acadêmico. E até alguns anos atrás era uma estrutura majoritariamente ocupada por pessoas brancas, e aí as pautas negras também não eram de interesse dessas pessoas. Mas nós ainda somos poucos, então nós precisamos trocar muitas figurinhas e fortalecer mais ainda a nossa cultura, que já tem muita gente contra, né? E agora, aproveitando para entrar nas perguntas da Joana, eu vou tentar responder de trás para frente, porque eu acho que vai fazer mais lógica, mais sentido na minha lógica de pensamento. Assim, para contextualizar vocês também um pouquinho sobre a pesquisa. Eu tentei, na apresentação, evidenciar um pouco mais o Valongo, mas eu já vou pedindo desculpa se eu fizer alguma crítica ao IFAM aqui, se tiver alguém do IFAM, porque, assim, começando pelo projeto, embora eu não tenha avaliado o projeto na pesquisa, porque esse estudo veio na verdade, de uma análise que buscava estudar a significância entendida por instituições de salvaguarda. Então, eu analisei a instituição de salvaguarda dos Estados Unidos, o National Park Service, e um outro, um bem patrimonial de cultura indígena deles, dos Estados Unidos, e aí, aqui no caso do Brasil, o IFAM. Então, o meu foco, para que eu pudesse usar
bens distintos, de instituições distintas e o mesmo tipo de base comparativa, eu precisei usar o dossiê de tombamento no patrimônio mundial. Foi por isso que eu acabei escolhendo bens patrimônio da humanidade, porque aí eles teriam o mesmo arcabouço de documentos. E aí, embora justamente eu não tenha avaliado o projeto, mas sim os documentos, nos documentos a gente já percebe alguns problemas de projeto. A gente percebe que a Prefeitura do Rio de Janeiro aliás, evidencia a perda do contato, por exemplo, com o mar do Cais do Valongo, e ela se compromete em resgatar esse contato, seja de algum aspecto visual, seja de... Assim, eles não deixam nítido, né? Mas eu duvido muito que seria retirando os aterramentos, mas a questão é que isso, por exemplo, a gente não viu ter continuidade. Muitos edifícios, como o prédio das docas Dom Pedro II, que eu falei para vocês, que é uma história muito interessante, porque é um edifício que foi construído por um arquiteto negro na época, o André Rebouças, e foi o único edifício que foi construído por mão de obra não escravizada. Esse edifício está abandonado. Ele era o prédio do Jornal do Comércio, o Jornal do Comércio fechou em 2016, e hoje em dia ele está abandonado. E havia essa intenção de resgate não só do sítio, né, não só da praça, mas como também toda a zona de amortecimento. Tem outras áreas que compõem o Cais do Valongo, tem o jardim, tem a área do cemitério, tem o museu. Então, assim, o que parece, na realidade, é que até agora, desde o tombamento, desde o reconhecimento, na verdade, como patrimônio mundial, a gente tem visto o crescimento da apropriação da população, mas um retorno consideravelmente baixo do IPHAN, da continuidade ao pós-reconhecimento de patrimônio, porque parece que justamente ganhamos o título e encerrou por aí. E de lá para cá nós já vimos que o Valongo passou por alguns problemas, inclusive infraestruturais, assim, de chuvas, de alagamento, que comprometeram a própria integridade do sítio. E a gente viu só matérias questionando, cadê essa salvaguarda, cadê a continuidade disso? Eu sei que o Museu do Amanhã não está dentro da zona de amortecimento do Valongo, mas assim, minha gente, é um projeto de cala-trava, sabe? Assim, se fosse para haver uma integridade com uma história de uma população afro-brasileira, a gente tinha que ter considerado isso na concepção desse projeto, ou do outro museu que tem uma intervenção de uma marquise magnífica, né, perto do Museu da Manhã. Então, assim, são críticas que eu, pelo menos, faço ao andamento do IPHAN no processo, porque justamente é muito... a apropriação do discurso existe, está lá. A palavra significância é mencionada no dossiê de 500 páginas milhares de vezes. Mas e aí, cadê esse povo? E cadê essa continuidade? E cadê esse cuidado para além do título? Né? Porque até o título a gente viu. Prospecções, tombamento em todas as instâncias e tal. E aí, entrando também um pouco na parte dos teóricos, como eu fui analisar os dossiês escritos para a lista do patrimônio mundial, eu utilizei majoritariamente 2 documentos que foram um escrito por uma arqueóloga, a Tânia Andrade Lima, e outro por um antropólogo, que é o Milton Buran. Mas ambos são pesquisadores e, enfim, né, especialistas, não arquitetos, mas eles são pessoas brancas. Na inscrição do Valongo, lá no site da Unesco, tem um vídeo chamado Memórias do Valongo, em que o IPHAN entrevista 10 pessoas. E dessas 10, 4 são negras. E dessas 4, 2 são da comunidade. Um é de roda de capoeira, o outro é um morador local, mas o resto são especialistas arquitetos, antropólogos, sociólogos, mas especialistas do patrimônio, em sua maioria também brancos, e esse documento está registrado como Memórias do Valongo. Assim, eu não estou querendo invalidar a pesquisa acadêmica, mas estou dizendo que é um conhecimento específico. É um conhecimento científico. A gente estuda para ter esse conhecimento. Mas os negros têm outros conhecimentos. As pessoas que moram lá têm outros conhecimentos. A pessoa que dança ou ginga uma roda de capoeira, ela tem outro conhecimento sobre a manifestação cultural. Então, eu queria enaltecer, porque a gente tem um bem
de cultura e herança afro-brasileira que é reconhecido como patrimônio da humanidade. Mas esse processo foi feito muito em cima de discurso e ainda por gente que não é majoritariamente misturada com essa comunidade. E aí é que entram essas críticas e essa minha ansiedade para uma ampliação, para que a gente tenha mais participação da sociedade civil, porque justamente a gente está vendo que para negros entrarem na academia está demorando mais tempo. Então, se a gente for esperar por pesquisadores que representem, a gente também pode demorar muito, mas a gente tem pessoas na sociedade que representam. Então, vamos falar com essas pessoas para que a gente possa construir, aliás, salvaguardar bens patrimoniais, angariando o máximo de valores que a gente puder e o máximo de atores sociais que a gente puder. Então, assim, esse é um posicionamento, é justamente uma leitura crítica, de que a população está se apropriando, mas é muito por conta própria. É muito porque está encontrando um lugar para se manifestar e dizer, sim, aqui eu posso ser negro mesmo. Mas esse lugar também está sendo bastante julgado e está sendo bastante relegado, porque não justifica a gente ter tantas edificações abandonadas quando havia um projeto de integração. Então, são essas incongruências que ainda existem no IFAM, e que a gente precisa destacar, e a gente precisa mostrar que a gente precisa dialogar com outros saberes e outros atores sociais para incorporar novas perspectivas. E eu espero ter respondido todos vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu queria só aproveitar esse minutinho para fazer uma pergunta para a Tamires, se ela tem um quantitativo de projetos que tu identificou, essa situação que tu viu nessa casa que tu mostrou para a gente, porque eu fiquei muito curioso. Parabéns pelo trabalho também. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Davi, pelas excelentes reflexões e análises, pela potencialidade da sua crítica. Eu gostaria... Oi, Juliana. Só complementando, né, um pequeno complemento, assim, porque o que a gente traz com essa proposta, assim, de colocar significância, e algo que amarra a todas as apresentações, assim, desde a primeira, da Isabelle, a gente não tem mais que estar buscando tombamento. Assim, acho que o tombamento ele não dá conta de muita coisa. A gente, e é uma questão, lá no comecinho, quando a Isabelle coloca, né, sobre os programas de intervenção na habitação social, esse tipo de edificação construída para habitação social. Recentemente participei de uma banca e já mostrava que o tombamento já não dava conta desse tipo de bem cultural, porque ele não é considerado excepcional valor, né? É um valor ordinário, é um valor que ainda não... e aí, a gente reconhecer outros valores, né? Como o valor cognitivo, afetivo, pragmático, estético, que o Piano Bezerra coloca. Só da gente reconhecer os valores, incorporar a significância como um instrumento de gestão, né? Muito mais do que um instrumento de construção discursiva, mas algo que nos auxilie na gestão, pode ser uma alternativa a esse questionamento eterno que a gente está aqui, desde quando a gente vai ver os bens naquela lista lá de 1938, por que não sei o que é tombado? Por que não... Isso já está respondido. Não é tombado porque é um grupo, né? A fase heróica do IFAM, lá destacada já por tantos trabalhos, aquele grupo ali e aquele pensamento construído, ele perpetua, sabe? Então, olha, o que a Tamires mostra para a gente, com essa vozinha mansa, com essa carinha, com esse sorrisinho, ela passa um caminhão em cima da gente, né? Olha aí, o que é que não é tombado? A gente já tem a resposta, a gente não tem mais que estar perguntando por que não é tombado, a gente tem que ir para essas outras alternativas, sabe? E aí também, só queria fazer também uma questãozinha para a Thaís, talvez uma sugestão, né, já que você está entrando no mestrado, que a Angela Davis, ela coloca muito a questão do trabalho reprodutivo não remunerado como base da capital, e como algo que é base do capitalismo, que é algo que é invisibilizado, e que se relaciona muito, né, com isso que você está colocando. Então,
é uma referência importante, que eu acho que vai te ajudar a abrir mais ainda, né? Mas é incrível, assim, você realmente atropela e fecha essa sessão com chave de ouro, sabe? Saiu com muitas coisas fervilhando aqui na cabeça. Oi, gente, muito obrigada pela... Espero, gostei muito que vocês tenham gostado do trabalho. E respondendo, Davi, né, assim, a apresentação que foi bem curtinha, né, porque 15 slides 15 minutinhos é muito pouco, mas no meu trabalho de conclusão de curso, eu analisei 9 edificações, eu consegui 9 edificações que essa mesma questão se repetia. Eu trouxe apenas uma porque ela era mais expansiva e era a única que tinha todo o pátio de serviço, geralmente das outras edificações, né, eram somente a edícula, bem no lote, assim, no final do lote posterior, e só mais o quarto de serviço ou uma pequena lavanderia. A que eu trouxe foi a mais expressiva, porque tinha cozinha, despensa, então, mas eu consegui 9. E respondendo aqui as perguntas da Joana, outros tipos de apagamentos, eu vou responder 2 em uma, essa dos outros tipos de apagamentos e outros teóricos no âmbito da preservação. O meu trabalho eu usei 2, assim, mais em específico, que é a ela chama a Josimeira Pereira, que é também aqui de Belo Horizonte, ela é mestranda da UFMG, doutoranda, desculpa, da UFMG, e ela discorre muito sobre o casarão de uma favela que tem aqui, e esse casarão também é preservado pelo órgão de patrimônio, mas assim, está em péssimo estado de conservação, e ela discorre como todo o fato, né, dessa edificação também estar em péssimo estado de conservação, e sem olhar, né, das políticas públicas, também constitui uma forma de apagamento sistemático dessas heranças. E o outro que eu trouxe é o padre Mauro Luiz, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é doutor em filosofia aqui pela PUC Minas, e ele tem um trabalho muito bacana que é sobre o apagamento da Igreja do Rosário, na época que teve a transição, né, do Curral del Rei para Belo Horizonte, que ele fala que essa igreja ela foi demolida para construir a matriz de BH, e que além dela ser demolida, os homens pretos, né, a população preta que foi enterrada nessa igreja não foram transportados, né, para o cemitério novo da capital. Então, o slogan até do trabalho dele é tem gente preta enterrada debaixo do asfalto branco de Belo Horizonte. E recentemente ele conseguiu que o Largo do Rosário fosse preservado pelo órgão de patrimônio aqui de Belo Horizonte. Inclusive deu um rebuliço, porque uma construtora começou a construir um prédio ali, e eles foram, semana passada, para a rua tentar barrar a obra, porque pediram, né, que fosse feito um acompanhamento com arqueológico por conta desses corpos que ainda estão ali, e foi um rebuliço, mexeram com o IPHAN, e eles conseguiram parar a obra, mas, assim, são os 2 teóricos que eu mais estudei, assim, nessa questão do apagamento pelo contexto aqui de Belo Horizonte, né? Eu acho que foi o mais expressivo. E em relação nessa interseccionalidade, no trabalho também é uma parte muito grande, assim, do trabalho, essa interseccionalidade, entre não só falar da população preta em geral, mas trazer a mulher negra para o primeiro plano da leitura. Então, eu falo muito dessa questão de como se deu a transição, né, do trabalho escravo para o trabalho compulsório, qual foi o papel dessas mulheres negras, o papel dela aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, muitas vieram, né, do Nordeste, do país, do Norte, para essa capital mineira, que estava ensejando para essa modernização, então tinha muito trabalho, muita indústria. O próprio bairro Cidade Jardim foi um bairro que foi ocupado por elas, que depois, né, quando o Otacílio Negron de Lima cria o bairro, ele expulsa, né, essa população do bairro. Então, é uma parte bem grande, assim, do meu trabalho que acho que a gente precisa falar, né, quando a gente fala de mulher negra, que né, a gente é diferente de tratar do homem negro. Mas é isso, pessoal, muito obrigada. Joana? Tamires, você está na pós? Você foi para a pós? Então, a Juliana até falou, né? Hoje eu estou na pós-graduação, não é mestrado ainda não pretendo, mas eu estou no curso de pós-graduação de gestão e projetos de patrimônio cultural que abriu na Universidade aqui do Estado de Minas Gerais. A Juliana é a sua orientadora, Juliana?
Não, eu fiz o trabalho com o Davi, coautora do Ah, é Davi. verdade. Ah, nossa, Joana, eu estou impactada. Pode Joana, eu posso falar, ter professor. só um minutinho aí para falar aqui Sim, uma sim. questão que eu acho interessante. Bom, falar para o Davi e para os demais, certo? Eu estive no IFAM, né? Foi uma experiência fantástica para mim, né? Até para desconstruir alguns mitos, sabe? E desenvolvi minha tese como crítica a ações do IFAM dentro do IFAM, né? É só para falar que, assim, imagine, assim, se você, né, há um grande incômodo com relação ao que, né, se tem realmente como prática no IFAM, imagine quem está dentro da instituição e questiona, sabe? Então, é realmente uma situação difícil por conta realmente que é uma estrutura, né, muito conservadora no sentido, né, de manter arraigado, né, alguns pontos principais, mas eu posso dizer assim que existem aí algumas fissuras, sabe, algumas possibilidades aí. Esse exemplo que eu dei lá da sétima etapa do Pelourinho é uma delas. E também, né, na minha tese eu discorro assim sobre tem base lefebvriana, né, que eu trago, né, a questão da discussão entre espaço concebido, percebido e vivido, e tem muito a ver com a questão da apropriação, né, dos espaços, né, a partir de projetos que são desenvolvidos, tendo como base determinados discursos, em que a gente vai ver que o discurso e a aplicação desse discurso no espaço concebido, ele é confrontado com o espaço vivido, sabe? Então, eu acho assim que é importantíssimo, né, estarmos sempre atentos e fortes para essas questões e questionarmos, né? Então, o trabalho de vocês, seu trabalho é importantíssimo nesse sentido, mas eu estou só dando aqui a deixa de que existe aí também, né, um processo dentro da própria instituição que é bastante crítico, né, acerca, né, do que se desenvolve lá, né, certo? Então, era isso. Desculpe aí ter tomado esse tempo, tá finalizando, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. Um grande abraço a todos e todas. Bom, eu queria aproveitar para agradecer a todos e todas que acompanharam essa mesa da manhã, essa sessão temática, e parabenizar mais uma vez a todos os autores e pesquisadores. Tamires, Davi, Mônica, Isabelle, parabéns pelas pesquisas, parabéns aos orientadores e pela condução metodológica das análises. Eu queria agradecer pela pontualidade de todos, pelo debate enriquecedor, e acho extremamente importante que a gente se encontre aí nas redes, troque figurinhas em torno dos nossos temas e das nossas abordagens. Tenham um excelente dia, acompanhem o evento e muito obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, até Pessoal, mais. bom Tchau, dia a tchau. todos e todas.